Eu tô aqui, sou Carla Alvarenga, sou dentista, tô no mercado da odontologia já há 24 anos e eu vim aqui nesse dia, né, nesse domingo, conversar com os dentistas sobre o coronavírus e o que fazer agora, né? Como proceder diante dessa situação. Né? Então, eu vim aqui conversar com os amigos, tenho recebido muitas mensagens, WhatsApp, os grupos de WhatsApp de dentistas então estão bombando, né? Muitos vídeos lá, vídeos de piadas, vídeos sérios, vídeos que a gente não sabe se são verdadeiros ou não, enfim, memes, muita coisa ali sobre o coronavírus. Então, se você é dentista, compartilha esse vídeo, compartilha essa live com outros dentistas, né? Eu quero falar sobre o consultório hoje diante dessa realidade do coronavírus, né? Da presença dele aqui no Brasil agora, né? Então, diante de tantos pedidos e tantas perguntas e tanta inquietação dos dentistas, e eu tenho recebido, hoje é domingo, eu recebi muitas mensagens hoje, respondi até algumas no Stories, por direct, e aí eu pensei, eu vou fazer uma live, vamos entrar ali, de repente conversar com os dentistas sobre o que é que está aflorando, né? O que é que está à flor da pele, na verdade, em relação ao consultório, né? Porque eu vejo muitos dentistas angustiados, como é que vai ser no meu consultório, como é que eu devo proceder, né? Tô com medo da infecção do coronavírus, né? Então hoje vamos falar sobre como se proteger do coronavírus. Você que é dentista, você que tem consultório ou trabalha no consultório, você que tem uma clínica, né? Como se proteger? E eu tenho recebido muitas mensagens, muitas perguntas ou mensagens angustiadas mesmo de dentistas inseguros, receosos, ansiosos, né? E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que a gente precisa, em primeiro lugar, proteger a nossa saúde mental. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho visto nas redes sociais, agora já não tenho visto mais, né, porque isso estava afetando a minha saúde mental, a minha tranquilidade, muitas mensagens e vídeos e que a gente não sabe nem se é verdadeiro, se é fake news, né, em relação ao coronavírus. Muita informação que acaba enchendo o nosso cérebro ali de ansiedade. Então, quando a gente fica ligado o tempo inteiro nas notícias, e muitas vezes são notícias angustiantes, né, em relação ao que está acontecendo hoje, tem muitas notícias aí na televisão, nas redes sociais, no Google, sobre o que acontece fora do Brasil, geralmente as tragédias, né? O ser humano é assim, ele compartilha mais o que é trágico, o que traz um sentimento de sofrimento, né? De angústia, né? E é um áudio, ou é um vídeo, enfim, e isso destrói a saúde mental das pessoas, né? Então tá gerando muita ansiedade, muito medo, né? Chega a ser um estado de pânico, né? De mães com os filhos que não querem mais deixar ir para a escola, enfim. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo, para quem já está vendo esse vídeo gravado, é qual é o meu direcionamento diante das minhas clínicas, né? E o que eu penso sobre essa situação, como controlar essa ansiedade, né? Primeiro, é uma situação instável que a gente está vivendo hoje, e é mesmo, né? E na verdade, não existe estabilidade na vida de ninguém. Isso só vem comprovar que a nossa vida é instável. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem na semana que vem. A gente não tem. E a gente costuma ter a sensação de que tem controle, sim, da nossa vida, mas a gente não tem, né? Então é importante primeiro saber lidar com a instabilidade, né? Entender que isso pode acontecer, que um momento assim de instabilidade, de turbulência,
É como a turbulência ali numa viagem de avião pode acontecer, né? E aí a gente não pode se desesperar, né? A gente não pode deixar o medo, o pânico tomar conta da gente, né? Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente tem controle sim na nossa vida, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quando o medo e o pânico tomam conta da gente, a gente fica paralisado e não faz nada, né? E eu vejo muita gente, dentistas e todas as pessoas, amigos meus, paralisados nesse momento só atrás de notícias, né? O que eu busco hoje? Eu parei de ver tudo isso nas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp. O que eu faço hoje é buscar informações de fontes confiáveis, né? Dos órgãos competentes. É o Ministério da Saúde, né? O boletim da Secretaria Estadual da Saúde, né? O CFO, quais são as orientações do CFO para os dentistas, para o atendimento no consultório. Então é isso que a gente tem que seguir, né? E quando a pessoa fica ali atrás de 5 em 5 minutos nas redes sociais, em busca de novos casos confirmados, novos casos, será que teve algum óbito? Isso destrói a tranquilidade dessa pessoa. E aí ela fica paralisada, fica falando disso, compartilha esse tipo de notícia, né? A gente sabe, nós somos profissionais da saúde e se a gente estiver bem informado, se você estiver bem informado, sabe que a taxa de mortalidade causada por esse vírus, pelo coronavírus, é super baixa, é baixíssima, né? Só que existe uma disseminação rápida dessa doença, né? Então, o que o governo está fazendo? Né? Cancelando esses eventos grandes, o que os municípios estão fazendo, cancelando as aulas escolares, realmente reduzindo essa taxa de disseminação, né? Então, as grandes aglomerações, enfim, já vão acabar, pelo menos durante esse próximo mês. Então, muito provavelmente, a taxa de disseminação do vírus vai ser bem mais tranquila. E eu tenho certeza, eu acredito nisso, E uma outra vantagem nossa é que a gente está começando agora, tem os primeiros casos agora. Lá onde aconteceu primeiro, na China, na Itália, agora a Europa tá bem preocupante a situação, eles foram os primeiros, né? E hoje a gente já tem dados sobre esse vírus, já tem vários dados, os pesquisadores já estão publicando artigos científicos sobre o vírus, o comportamento, enfim, quanto tempo ficam vivos fora do organismo humano. Ou seja, a gente aqui no Brasil já está sabendo como controlar essa disseminação que lá fora foi muito rápida. Teve um pico, assim, estrondoso, e aí é que é o problema, que aí o sistema de saúde não comporta o atendimento das pessoas. Esse é o maior medo. Então, o governo está tomando as suas providências. Então, um ponto que eu queria colocar aqui, que é o que eu vou seguir dentro das minhas clínicas, é seguir as orientações do CFO, do Ministério da Saúde, né? E da Secretaria de Saúde Municipal, estadual. Então, é isso, né? E buscar as informações ali, não mais do que isso. Um outro ponto importante é, você como dentista, se a orientação é que você pode continuar trabalhando, sim, é essa a orientação, mas importante tomar os cuidados com a biossegurança no seu consultório. Isso a gente já sabe, não é? Seguir protocolos de biossegurança, usar da maneira correta as EPIs, né? Então, como é que a gente trabalha no nosso dia a dia, no nosso consultório? Né? De maneira com a biossegurança ok em dia, isso deve ser sempre. A gente sabe como o cirurgião dentista corre o risco de se contaminar com qualquer paciente, com outros vírus de gripe, enfim, hepatite B, quantos riscos a gente corre ali, e por isso existem os protocolos de biossegurança.
né? Então é isso que a gente precisa ter em mente: biossegurança, EPIs, né? Orientar bem a nossa equipe. Se alguém aqui tiver uma funcionária, ou se tiver um dentista que trabalha junto, vamos orientar de uma maneira correta, né? Sem alarde, para que possamos atender da melhor maneira os nossos pacientes. Então, seguindo todas as orientações, como o paciente tem sinais de gripe e não vai ser atendido, ok? Oriente a sua equipe. Oriente a sua equipe no que precisar, que atitudes vão tomar, né? Quando for confirmar uma consulta e a pessoa do lado de lá, eu não sei se eu vou, estou um pouco gripado, ou meu filho, orientar. Então vamos marcar para outro dia. Melhore da gripe e depois liga aqui para a gente reagendar o seu horário. Então, como proceder? A lavagem das mãos, que é tão importante dentro do consultório, a nossa equipe fazer de maneira correta, nós mesmos dentistas, estamos fazendo da maneira correta? Então é isso que a gente tem que continuar fazendo. E seguir, é claro, as orientações do CFO. Né? Siga ali, entre nesses sites e não em tudo que é notícia que não sabe nem se é fake news, se é verdade ou se é uma pessoa desesperada. Tragédias acontecem mesmo, a gente sabe disso, né? Um outro ponto é, se você for compartilhar uma informação, um vídeo, alguma coisa no grupo de WhatsApp ou nas suas redes sociais, antes de clicar ali no compartilhar, pensa bem se aquilo vai ajudar as pessoas, se vai acrescentar, se vai agregar algo bom, né? Porque se for trazer mais angústia, para que compartilhar? A gente não tem nada o que fazer diante da angústia de outras pessoas que podem estar passando por situações ruins. Então, antes de compartilhar uma informação, pense se aquilo vai ajudar. Nesse momento, a gente precisa pensar em ajudar, né? Tanta gente está falando, não, a gente tem que fazer a nossa parte, cada um a nossa parte. Qual é a minha parte? É continuar atendendo os pacientes, né? Com mais atenção ainda na biossegurança, mas continuar atendendo e seguir as orientações dos órgãos competentes, né? Aqui é importante estarmos por dentro dessas informações, é muito importante, gente, e isso pode ir mudando, então é de nossa responsabilidade a gente ter as informações corretas. Para quê? Para nós sabermos como proceder, né, como profissionais e como cidadãos, e para a gente poder orientar as outras pessoas. Nós precisamos saber também como orientar, por exemplo, em relação ao uso da máscara. A gente está vendo aqui leigos, as pessoas que não trabalham na área da saúde, comprando caixas de máscara. E eu não sei se vocês estão tendo a mesma dificuldade que nós. Primeiro que o preço subiu muito, né, da caixa de máscara e está difícil até de encontrar. As dentais estão restringindo a venda. Então, cabe a nós orientarmos as pessoas, familiares, amigos, quem está perto da gente, que não é usando a máscara que a pessoa vai se prevenir, vai se proteger. Nem o doente, nem quem está infectado é orientado a usar máscara. Não existe essa determinação. Hoje eu vi uma médica falando, uma geriatra até falando. Não existe, pode até usar, mas aí faz sentido usar a máscara quem está infectado, né? E não uma pessoa ali comum para, assim, com medo, né? Com medo de ter contato com o vírus. E a gente sabe que essa infecção é muito suave. 85% das pessoas vai ter um quadro de gripe muito leve. A questão só aqui realmente é a velocidade da infecção e a falta de preparo da área da saúde, a falta de leitos, né? A falta de preparo dos hospitais em tratar, em receber essas pessoas que o grupo de risco são idosos, mais de 80 anos e que têm problemas cardiopulmonares, né? Então, o que eu quero dizer aqui é, primeiro, a gente precisa proteger a saúde mental, tá? O Brasil está no comecinho e a gente já tem dados sobre o vírus.
né? Então vamos adiante, vamos seguir, não vamos ficar paralisado, né? Então a minha posição, cada um é livre para fazer como quiser no seu consultório, né? Mas a minha posição diante da minha realidade aqui na região que eu estou, é importante você saber qual é a realidade da sua região para você tomar uma decisão, né? A minha posição hoje é de continuar os atendimentos, tendo total atenção naquilo que é importante para prevenir qualquer infecção lá dentro, qualquer uma, de vírus, de bactérias, nós sabemos como a gente precisa proceder, né? Um ponto importante também da prevenção e as vacinas da sua equipe sua estão em dia? Né? A vacina contra a gripe, a vacina contra o sarampo, né? É importante, porque são infecções graves, aliás, muito mais graves em termos sintomatológicos do que o coronavírus, tá? Então aqui eu quis abrir um espaço, né, para a gente falar um pouquinho, porque eu recebi tantas mensagens e na verdade isso vai passar, é uma fase, são alguns dias, umas semanas, vamos ver como é que vai acontecer, né? A gente fica ansioso e sofrendo sem saber o que vai acontecer, né? A ansiedade é isso, é sofrer antes e sofrer demais, e o problema é compartilhar esse sofrimento, é causar mais ansiedade nas outras pessoas, né? Então aqui eu quero trazer uma mensagem e um diálogo de vamos recuar um pouquinho em relação a isso, vamos procurar as informações verdadeiras e vamos compartilhar só aquilo que ajuda, né? A informação que ajuda e não a informação de pânico. A informação de pânico traz pânico e isso é horrível, isso não resolve nada, muito pelo contrário, isso atrapalha demais. Vamos acompanhar para ver como isso vai progredir aqui no Brasil. É um vírus, a gente sabe que vai progredir, sabe disso, né? Mas o que é que você podemos fazer? Né? O governo já está fazendo, cancelou grandes aglomerações, cancelou grandes eventos. As escolas estão fazendo a parte delas, estão fazendo o que acreditam que é o certo nesse momento. No consultório, a gente atende 1 a 1. Quer dizer, entre um paciente e outro, faça a limpeza necessária para que todos estejam protegidos lá dentro. E a gente sabe como fazer isso, né? Então, o que eu quero dizer aqui, isso vai passar. Não sou eu que estou dizendo, tá? São os especialistas. Tudo que eu estou dizendo aqui, você pode procurar os especialistas que eles estão dizendo isso. Isso vai passar. Não sei quem aqui viveu a pandemia do H1N1. Foi há 10, 11 anos atrás, foi em 2009. Eu vivi isso, eu me lembro muito bem. Foi uma situação muito parecida. E o H1N1 era muito mais letal, né? O paciente tinha sintomas bem piores do que os do coronavírus. Né? E a gente passou por isso, né? Não deixei de atender nas clínicas, a gente intensificou todos os procedimentos de biossegurança, principalmente a parte de limpeza de superfícies. A gente intensificou isso, que era onde a gente podia intensificar, né? E passamos por isso, né? Então isso vai passar. É importante a gente entender qual é o nosso momento hoje no Brasil, para tomar a decisão acertada, né? Para não gerar ansiedade nem dentro de casa, com os nossos filhos, né? Eu tenho visto crianças que estão indo nas minhas clínicas e que falam do coronavírus, assustadas, então cuidado, né? Ensine os filhos a limpeza das mãos, né? Ensine tudo o que é orientado a fazer, não dar a mão, não ficar abraçando muito o coleguinha, explique por quê. Nós conseguimos explicar isso. Então, o que é a minha posição? É ouvir somente os especialistas. Eu não escuto mais nada. Eu até comecei ontem, estava ouvindo um vídeo, outro aqui, quando eu vi, eu me peguei ali, presa ali nas redes sociais, só vendo coisas negativas.
previsões negativas. E aí quando eu fui para os especialistas, né, para as informações reais aqui no Brasil, eu vi que espera um pouquinho, né? A gente está no caminho de controlar isso. E os colegas me perguntando, Carla, o que você vai fazer nas suas clínicas? Como é que você está orientando o seu atendimento lá e tudo mais? Eu falei, bom, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu acho importante a gente ter um canal e a gente poder conversar sobre isso. Diminui a angústia, né? Diminui a ansiedade. Tem muita gente que está bem consciente, que não está apavorado, não está em pânico, não está perdendo sono por causa disso. Mas muitos estão. Né? E a gente vê amigos e familiares também. Então, vamos orientar, buscar as informações verdadeiras e orientar da melhor forma. Né? E confiar nas autoridades. A gente precisa confiar nas autoridades. Seguir e fazer o que deve ser feito. Mas o que deve ser feito, dito pelas autoridades. Essa é a minha, da Carla Alvarenga, a minha posição. Né? Seguir os especialistas, quem fala, quem é autoridade no meu país nesse assunto. Aí sim, e eu tô tranquila, eu tô resguardada, né? E eu tenho que ter essa tranquilidade para passar para minha equipe, para passar para os meus pacientes. Né? Os meus pacientes dependem de mim, da tranquilidade minha e da tranquilidade que eu tenho que passar para a minha equipe tem que estar tranquila. Se tiver todo mundo apavorado ali na recepção, isso não funciona. Né? Mas para isso eu preciso de dados reais, eu preciso orientar da maneira correta a minha equipe, para que todo atendimento continue bem. As mudanças vão acontecer no atendimento? Vão, de acordo com as determinações e as orientações do CFO. Isso é importantíssimo. Como é que o CFO orienta? Entra lá no site do CFO, tá lá. O que é que está orientado a fazer? Siga aquilo. Converse com a sua recepcionista, com a auxiliar. Se você trabalha sozinho, siga aquilo você. E continue atendendo os seus pacientes, que eles precisam do seu atendimento, né? E a gente não pode parar, a não ser que seja uma determinação, aí sim, né? Que realmente seja necessário. Até agora eu não vi nada sobre isso, não vi mesmo, né? Então a gente precisa buscar a informação verdadeira e ter bom senso, né? É a informação junto com o bom senso. Aí a gente chega num lugar bacana, e acompanhar o que estiver acontecendo. E não precisa ser um acompanhamento num ritmo frenético, né? Que o tempo todo tá olhando ali, tá o tempo todo vendo o que está acontecendo, atualizando os números. Não, agora teve mais um caso suspeito, mais um suspeito, mais 2 suspeitos, 3. O que é que isso vai trazer de bom para você? Vai te ajudar a se prevenir disso ou não? Né? Então, cuidado, né? Proteja a sua saúde mental, primeiro, né? E para isso, busque as informações verdadeiras e procure se desligar dos grupos de WhatsApp, aqueles grupos que ficam mandando vídeos. Isso eu falo de coração, tá? De coração para vocês. Procurem se desligar dos grupos que ficam mandando só piadas ou vídeos angustiantes ou informações que você não sabe nem da onde veio, né? E que aquilo pode te trazer preocupações. E procure compartilhar aquilo que você acredita mesmo que vai ajudar uma pessoa, as pessoas, né, que vão receber aquela informação. Senão, não compartilhe, né? Não vale a pena. Esse momento é um momento que a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E a gente não, muitas vezes as pessoas não pensam antes de compartilhar. Vem um vídeo trágico, nossa, uma tragédia que aconteceu lá na China, lá nos Estados Unidos e manda para todo mundo. Para todo mundo também ficar angustiado, ficar preocupado. Então, não faça isso, né? Eu não vou fazer, eu não estou fazendo, não fiz. Eu recomendo, né, quem quiser que as coisas realmente vão para um caminho o melhor possível, né, que não faça não tome esse tipo de ação, tá bom? E realmente vamos juntos, né? Vamos junto nisso. Eu também tô nessa luta.
Vamos seguir junto, né, nessa caminhada e vamos fazer o que precisar ser feito. E dentro do consultório a gente sabe o que a gente tem que fazer. Siga as orientações do CFO. Né? Então, essa é a minha recomendação para vocês hoje, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta aqui para mim, pode fazer, né? Eu quis trazer essa reflexão aqui e o meu posicionamento, na verdade, o meu posicionamento diante das minhas clínicas nessa realidade que a gente vive hoje, essa realidade de instabilidade, né? A vida é instável, não existe estabilidade na vida de ninguém, né? Eu costumo dizer que nem quem é funcionário público tem estabilidade, porque não tem mesmo, né? Pode acontecer alguma coisa aí na política ou enfim e acabar com a estabilidade. Então a gente está vivendo um momento assim e eu quis trazer o que eu estou fazendo, né? É a maneira como eu penso e como eu guio a minha equipe no sentido sempre de oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, do CFO e da Sociedade Brasileira de Infectologia. São esses 3 órgãos que eu escuto hoje, só.